de novo horário. Ronaldo, como surgiu o Lunch Break, cara? Surgiu o seguinte, eu tava na rádio Cidade da Didência à noite, e o Sombra, que é o Sombra, por que é Sombra? Porque ele trabalhava com o Julinho Mazei no Radio Flight da Jovem Pan. E como ele andava sempre atrás do Julinho, ele era o Sombra. Então ele ficou o Sombra, e o Sombra, ele foi, junto com um outro cara, coordenar a 9 FM, que hoje é rádio brasileira, né? Mas antigamente era 9 FM Record. Aí depois a 9 FM Record virou 9 FM, e o Sombra estava lá coordenando essa rádio, e ele saiu com um convite para formar a Energia 97. Que era outro nome, Hot 97. Não, Hot 97 foi o começo da rádio, era 97 FM lá em Santo André, que era rock, era heavy metal. Era rock, né? Rock, Eu morava em Mogi, e por causa disso, eu dava a frequência da rádio e eu escutava. Eu lembro quando trocou. Isso. Aliás, eles Parece que esse cara tem 40 e poucos anos. E eles me ameaçaram lá de dar um pau em nós, os ouvintes. Porque é o seguinte. Nossa! Tu imagina uma rádio que toca heavy metal, no outro dia você liga lá, tá rolando um Ítalo House lá. Aí o cara ligava na rádio, o que vocês estão fazendo com a rádio? Vocês estão loucos? Aí, né, mais normal. Aí o Sombra, ele saiu da 9 FM e ele foi fazer a Energia 97. E aí ele me chamou, que ele ouviu o meu programa na Rádio Cidade. E aí foi muito legal. Pela sua qualidade. Porque ele ouviu. Eu não o conhecia, inclusive. E aí, muito legal, porque isso é uma coisa... Isso me dá emoção, porque talvez só quem entende porque aquilo ali, se você mostrar para qualquer pessoa, ninguém vai entender o que é aquilo. Antigamente, tinha um negócio chamado MD. Eu lembro. Mas que não é droga, não, hein? Era um mini disc. Michael Douglas. Não é o Michael Douglas. Era um mini disc da Sony. Eu tenho todos. Exato. E a Rádio Energia, ela começou com MD. As músicas iam em mini discs. E se você pegar a história da rádio hoje e você pegar os MDs da rádio, todas as etiquetas têm minha letra. E quando não é minha letra, é a letra do Sombra. Porque tem uma coisa legal. Lá na época da Krypton, eu tinha acesso aos discos. Mas você tava na Cidade FM, né? Não, isso, tava na Cidade. Mas eu tinha os discos. Então o começo da Rádio Energia não tinha acervo musical, eram meus discos. Então eu levava da Krypton, olha só. E agora coisa de velho, hein? A galera que é nova aqui talvez não vai saber o que é, mas olha só, nós sentávamos no chão, sob um receiver, ligado num toca-disco Technics e um MD. E aí nós gravávamos aquele disco num MD, editava digitalmente num tal de Combine, lembra? De que você pegava o A com o B, um negócio louco demais, e quando dava uma merda, você apagava o disco todo, você perdia tudo. Então a gente gravou todos os discos que eu tinha na balada para a Rádio Energia. Nossa. E aí a rádio, ela se mistura com a minha história, e é muito louco, porque assim... Você e o Sombra sentados ao chão, sentado no chão, passando os discos para MD. Passando os discos para MD. E hoje, como é que é essa curadoria? Digitalmente? Hoje é digital, hoje já tem um formato já pronto, né? A rádio tem um acervo importante. A rádio tem um programa que é incrível lá, de audiência, que é o Energia na Veia, que é um negócio, né? É um evento, eu acho, né? E você falou do negócio de DJs, eu preciso fazer uma... Não é porque o cara é meu irmão, porque o cara é meu amigo, que eu vou fazer essa citação. Essa coisa você falou hoje tem muito DJ, mas como que você acha? Tem 5 mil pra lá, 5 mil pra lá. É o seguinte, você tem um mercado hoje restrito, porque hoje você não tem noite, né? Por que não temos noite? Porque mudou o esquema, porque a digitalização, a modernidade, hoje as pessoas, por exemplo, eu conheço um monte de gente que prefere ficar em casa... com vinho, comendo uma pipoca, porque, não, mas é mais seguro hoje. Ou o pai, não quero meu filho numa balada porque pode morrer bêbado no meio da rua. Tem uma série, eu não sei te dizer por quê, mas hoje mudou tudo.
Mas, por exemplo, essa coisa da qualidade do DJ, porque eu tenho que falar isso, porque isso é uma coisa que é fundamental. Tendo mercado ou não tendo mercado, tendo uma festa, outra coisa. Primeira coisa, se você tiver uma plateia, como eu já tive, graças a Deus, de 45 mil, 50 mil pessoas, por exemplo, no caso da Ariana Grande, e óbvio que aquelas pessoas estavam lá para ver a Ariana Grande. E aí cabe-me o bom senso de entender quem são aquelas pessoas para eu poder tocar para aquele público. Então vamos lá. Do mesmo jeito que eu capricho para tocar para 200 num evento corporativo, ou para 150 num casamento, é o mesmo capricho para 45 mil. E já teve ocasiões que eu toquei para 5 pessoas, né? Uma vez eu cheguei numa balada, se não me engano, em Rio Claro, nunca me esqueço disso, porque isso é uma coisa legal. Historinhas, bom, para um dia a gente escrever um livro. E o cara era muito meu fã. E no dia que ele marcou a festa comigo, estava tendo uma festa da prefeitura com Cláudia Leite de graça na praça. Você acha que tinha quantas pessoas na balada que eu fui tocar? Tinha 10. E aí o cara falou, não, você volta no outro dia. Eu nem cobrei, eu falei, não, normal. Porque eu acho o seguinte, também você tem que ter bom senso. Fui embora, beleza, volta outro dia. Quando eu voltei no outro dia, eles mudaram o lugar. E o cara falou, meu sonho é te apresentar. E, puta, aí você toca o que você quiser e tal. E aí, meu, eles colocaram eles fizeram uma casa numa espécie de residência, um negócio meio... Mas tava muito cheio. Mas era uma casa. Não era um lugar para eventos. Eu acho que o cara usou a estrutura de uma residência e meteu um som lá dentro. Cara, a hora que o cara meteu um Ronaldinho da energia, explodiu tudo. A energia explodiu. A caixa de força explodiu. Mas o pior é a coincidência dele falar energia e explodir tudo. Aí tinha aqueles troços muito antigos, fusíveis. Sim, sim. Um negócio muito... Disjuntor. Não era disjuntor. Fusíveis. Era um troço de rosquear mesmo. E, cara, acabou a festa. Então, tipo assim, você tem que ter capricho no que você faz. Você pode estar tocando para 50 mil pessoas ou pode estar tocando para 5. Você tem que estudar o que você está fazendo. O que é estudar? Respeitar o cara antes. Aquilo que você falou é muito legal, quer dizer... tem gente que se incomoda, porque eu já vi isso, tem gente que se incomoda, puta, eu sou o último a tocar, eu tô ferrado. Por que você tá ferrado? Eu acho o seguinte, óbvio que o headliner, ele tem um papel preponderante numa festa, mas isso não tira o seu valor, sacou? Não tira. Por exemplo... não é o caso, porque eu nem conheço, então eu vou citar aqui, mas como um exemplo, pelo amor de Deus, né? Por incrível que pareça, eu não conheço o Alok. Nunca tive a oportunidade. Nunca foi lá na rádio, pô? Vi um dia passando lá, mas nunca me foi apresentado, conversei, não sei, nunca... E nem o Vintage, por exemplo, que são 2 ícones aí dos DJs e tal. Mas, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma festa com o Alok, por exemplo, sacou? Eu acharia incrível. Porque tem gente que tem medo. Não, imagina, eu vou tocar depois do cara. Por quê? Mas pra mim é um prazer. Porque assim, você vai tocar, por exemplo, vou fazer uma festa com o David Guetta. E eu vou tocar depois dele. Pô, sensacional. Se eu tivesse que tocar com Vintage também, que eu não conheço, admiro o trabalho e tal, são gêneros diferentes. Mas assim, você vai ser o último a tocar. Qual o problema? Não tem problema, sabe? É assim, eu acho que as pessoas também fazem um pouco de drama em cima do negócio que eu acho complicado. Eu acho assim, ó, um time de futebol, ele tem do 1 ao 11, né? Evidentemente, o 9, ele vai aparecer porque ele é o cara que empurra para dentro a bola, percebe? É o centroavante. Mas se não houver o meio de campo, o lateral, o goleiro, não chega lá. Então, tipo assim, todo mundo tem o seu espaço. Eu acho, né? Eu acho. Ronaldinho, Ronaldex, você já pensou nas suas músicas tocando todo dia na rádio, cara? Por que você nunca produziu? E se